E o rapaz que apareceu lá acabou começando a ficar desesperado. Disse que ele estava num local na rua e de repente foi puxado para trás e se viu aí. Ele está perguntando quem eram essas pessoas que estavam na frente dele, que viu também o Marcos que estava voando. Ficou meio desesperado, pensando o que foi acontecer com ele, o que estava acontecendo. Aí no momento chegou o Guilherme lá e disse para ele ficar calmo, que nada de ruim ia acontecer com ele e que a verdade era algo bem mais complicado que parecia. Daí ele perguntou quem ele era. Daí ele disse que era alguém que sabia quem ele era e sabia o que aconteceu com ele, só que pediu para ele ficar calmo. Daí ele parou um instante e o Guilherme disse para ele se sentar num banco que estava lá perto. Daí ele perguntou pro Guilherme o que foi que aconteceu, quem ele era e como era que sabia quem ele era. E o Guilherme acabou chamando ele de Samuel, que era o nome do rapaz, e ficou meio confuso com tudo que estava acontecendo. E aí o Guilherme explicou para ele que ele estava andando na rua e no momento ele acabou sumindo porque ele foi puxado do passado para o futuro, de anos até o futuro, e agora ele está na Terra, depois de vários tempos depois de ter sumido de lá. E ele ficou meio desesperado, dizendo que isso não poderia ser possível, só que aí o Guilherme explicou que era assim possível, e a situação era bem mais complicada do que ele poderia pensar sobre como foi que isso aconteceu. Daí o Guilherme explicou que aquele deficiente lá na frente dele, ele era um ser de outro universo, e ele explicou mais sobre o multiverso para ele, explicou sobre o Anomalia, e sobre o rapaz que acabou soqueando a Anomalia, que sumiu de lá, e acabou com isso sendo feito a puxada dele do passado para o futuro. Então o Samuel disse que isso não poderia ser verdade, ele deve estar alucinando, alguém deve ter drogado ele. Só que aí o Guilherme chegou perto dele e disse para ele estender a mão, ele estendeu. Daí ele bateu com uma régua na mão dele e disse que isso doeu. E ele perguntou se por acaso isso aí não era real e ele disse que sim. Então você não está alucinando. Daí a régua sumiu da mão do Guilherme. E daí ele disse que tinha algumas pessoas que estavam querendo muito vê-lo. Ele não entendeu muito bem, daí disse para ele o acompanhar. E o Marcos foi também junto. E o Samuel ficou meio confuso sobre por que, é que ele estava com essa roupa. E antes de ir, o Marcos perguntou o que aconteceu com aquele garoto que acabou acertando um soco na anomalia. E a anomalia disse que ele foi parar num planeta do Realidade Verso, onde a água é bem escassa e as pessoas ficam lutando para conseguir. E a anomalia disse que não era para se preocupar com ele. Então o Marcos foi junto com eles e o rapaz estava muito assustado, só que aí foi as pessoas que eles conseguiu achar uma explicação mais razoável para ele, que ele resolveu seguir, já que ele viu que a Terra está meio diferente. Perguntou o que foi que aconteceu, que não parece ser a Terra que ele conhecia. Os lugares aqui são bem mais sofisticados. E o Guilherme perguntou para ele se ele se lembrava de como era a casa dele, como eram os pais dele. E daí ele disse que sim. E daí ele disse que era muito bom. Então ele disse só para confiar nele um instante. Daí vendou os olhos dele. E o Marcos abriu um portal para onde o Guilherme disse. E daí acabaram passando por lá com um rapaz de olho vendado. E daí o Marcos fechou o portal. E daí o Guilherme tirou a venda dos olhos dele. E disse se lembrava desse lugar. E daí disse que sim, que parecia com a casa dele, a casa dos pais dele. E daí o Guilherme acabou tocando a campainha que tinha lá. E daí os pais do Samuel saíram de lá. E logo reconheceram que era ele, correram para abraçar. E o Samuel ficou sem entender como era que ele estava tão velho. E perguntou também para eles como foi que ele chegou tão rápido aí. E daí eles disseram que explicaram depois. E daí Samuel reconheceu que realmente eram os pais dele. Ficou abraçado e disse que algo muito estranho aconteceu, que ele estava andando na rua e de repente ele apareceu num lugar do nada, com gente dizendo que ele acabou viajando para o futuro, graças a um ser chamado Anomalia, que fez ele ser puxado do passado para o futuro. Daí os pais dele disseram que tá tudo bem, que agora as coisas iam ficar tudo bem, que o encontraram e o trouxeram de volta para casa dele. E ele ficou meio emocionado, mas disse que estava com medo. Daí os pais dele disseram que tá tudo bem. E esse sujeito que estava com um traje na frente dele é um herói chamado de Denunciador, que ele ajuda as pessoas e ele tem poderes incríveis. Ele ficou meio incrédulo, falando que agora a Terra tem super-heróis. Daí os pais dele disseram que muita coisa mudou desde que ele sumiu. Tanta coisa que ele vai ficar de queixo caído quando ouvir falar. E daí o Guilherme com o Marco já tava para sair quando os pais do Samuel disseram que era para eles entrarem, que ele queria que eles explicassem para ele o que aconteceu. E aí eles entraram tudinho. E os pais do Samuel serviram umas coisas para eles comerem. E o Samuel comeu, percebendo que as coisas já estavam bem diferentes na casa dele, apesar de não ter mudado tanta coisa.
mas ele viu que havia umas coisas muito diferentes. E no momento acabou chegando uma mulher lá, e quando viu Samuel, correu e abraçou ele, dizendo que sentiu muita saudade dele. E ele perguntou quem era ela, e ela disse que era a Natália, a irmãzinha dele. E ele disse que não poderia ser possível, ela tinha só 5 anos quando ele saiu da casa dele, e ela disse que já se passaram tantos anos, que ela nunca o esqueceu, e agora o irmãozão dela está de volta. Só que aí ele disse que ela parece estar bem mais velha do que ele agora. E ela disse que sim, mas não importa, ela sempre vai ser a irmãzinha dele. E no momento, é, os pais do Samuel pediram para explicar o que foi que aconteceu, com mais detalhes, e o Guilherme disse que ia mostrar em um holograma tudo o que aconteceu do sumiço dele. E o Guilherme mostrou lá em um holograma em cima da mesa, mostrou a cena do momento que ele acabou sumindo, que ele acabou registrando. E o Samuel disse que se lembrava disso como se tivesse acontecido alguns minutos atrás. Só que o Guilherme disse que isso foi para ele alguns minutos atrás, só que para as pessoas ao redor foi anos. E o Guilherme ficou se perguntando o que foi realmente que aconteceu. Até que ele mostrou a outra cena de quando ele apareceu. Daí ele compreendeu que o fato foi que quando aquele rapaz que acertou uma anomalia acabou sumindo, meio que causou uma anomalia no espaço-tempo que fez com que puxasse uma pessoa aleatória do passado para o futuro. E essa pessoa foi o Samuel. E ele acabou aparecendo lá no exato momento que aquele outro rapaz sumiu. E aquele rapaz, pelo que explicou a anomalia, foi parar em um outro universo. E agora o Samuel está aqui, num tempo fora do dele, já anos depois de ele ter saído naquele dia. E o Samuel disse que isso é uma coisa muito absurda, mas aí o Guilherme explicou que o fato dele estar na Terra também foi algo semelhante. Ele estava em um planeta onde estava tendo uma reunião com aqueles seres que ele explicou que eram chamados de universais, que eram personificações de conceitos, quando a anomalia acabou aparecendo por um portal que acabou se expandindo tanto que com a força do portal acabou vindo parar na Terra. E a partir desse momento, ele começou a registrar tudo o que acontecia na Terra e ele começou a mostrar tudo o que aconteceu desde esse momento em diante. E o Guilherme contou que o momento decisivo para a Terra de grande mudança foi quando o conceito Briga apareceu junto com a Colossal Sarah, e foi um momento em que a Sarah resolveu revelar-se para o mundo como sendo uma heroína de um outro universo e mostrar para o mundo que as coisas iriam começar a mudar com a chegada de cientistas, heróis e até mesmo conceitos bons e ruins de outros universos que iriam começar a fazer grande mudança na Terra. E desse momento em diante, esses conceitos começaram a chegar na Terra e começaram a se aliar com o governo dos Estados Unidos e com alguns outros governos que o estavam aceitando. E desses momentos em diante, eles começaram a ajudar a Terra de pouco a pouco. E foi chegando alguns heróis que começaram a se aliar também ao governo e começaram a colaborar para a segurança do mundo, onde eles tinham acesso. Assim como também outros conceitos ruins chegaram na Terra que começaram a causar caos. E explicou a respeito do vício, da briga, da revolta e alguns outros conceitos ruins. Até um que ele não pode mencionar porque isso foi apagado da história. E ele continuou contando que no momento decisivo para começar a ver mesmo uma mudança ainda maior na Terra foi quando um cientista chamado Rogério acabou chegando na Terra e começou a conquistar vários países com seu exército de robôs. E no momento os países estavam todos perdendo e iriam ficar sobre o governo daquele cientista, iria impor suas próprias leis e sua ditadura. Só que aí os países pediram ajuda para os Estados Unidos e disseram que iriam se aliar todos para construir um mundo melhor. Então, depois que deram um jeito no Rogério e no seu exército de robôs, eles começaram a se aliar todos e começaram a discutir em câmaras novas leis para implementar em todo o mundo, coisa que poderia servir para toda a humanidade. E as coisas que começariam a fazer com a tecnologia e o conhecimento desses cientistas, heróis e conceitos. E a partir de então a Terra já tem sofrido grande mudança.